Olá, estamos ao vivo, começando mais uma live. Estão me ouvindo bem? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Cristian Milanês Melo. Sou advogado especializado em direito previdenciário e sou pós-graduado em direito previdenciário pelo Pitágoras, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Minas Gerais e representante do IAPE em Belo Horizonte. Vocês estão me ouvindo bem? Respondam aí, por favor. Ficou melhor virando o celular? Assim ficou melhor, né? O celular na vertical. Ótimo, beleza, estão me ouvindo ok, né? Vamos esperar aí o restante do pessoal chegar, tá? Hoje nós vamos falar sobre o tema aposentadoria especial do vigilante com utilização ou não de arma de fogo. Nós vamos primeiro fazer um breve histórico da legislação previdenciária no que concerne ao vigilante. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Carla Bezerra. Ela vai fazer as suas considerações sobre o tema 1031, julgado no dia 9 de dezembro pelo STJ. Vamos abrir para as perguntas, tá? Então, se alguém quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, será muito bem-vindo. Olá, doutora Carla. Como vai? Olá, doutor. Boa noite já, né? Fez as 18 horas. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui, né? No IAPE, com essa live de um assunto tão importante que a gente demorou tanto tempo para conseguir alcançar, né? Vários dos nossos clientes sofrendo as consequências desse não julgamento durante algum tempo. E eu venho ansiosa desde setembro, aguardando por essa decisão, para ser muito sincera. É um prazer estar aqui na live sobre esse assunto. Realmente essa decisão foi muito esperada, né? Muito, bastante. E ainda postergou algumas vezes, né? Então nós ficamos muito ansiosos ainda. Verdade. A doutora Carla é advogada, especialista em direito previdenciário, representante do IAPE em Brasília, Distrito Federal, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Associação Brasileira de Advogados, ABA, e vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora Carla, nós vamos fazer primeiro vou fazer um histórico, eu estava falando com o pessoal, da legislação, no que se refere aos vigilantes. Depois eu vou passar a palavra para a doutora, tá? E depois a gente faz algumas considerações, troca algumas ideias, né, sobre o que foi dito, e depois a gente abre para as perguntas, tá ok? Certo. Então tá ótimo. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a aposentadoria do vigilante, o tempo especial do vigilante, ele é reconhecido não em razão da insalubridade. Ele é reconhecido em razão da periculosidade, né? Então, a primeira legislação que veio a prever uma aposentadoria especial no caso de atividades perigosas ou periculosas foi a Lei 3.807, né? A Lei Orgânica da Previdência Social, que previu que a aposentadoria especial poderia ser para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Nessa época, o enquadramento era simplesmente pela atividade, né? Comprovava-se o exercício de uma das atividades descritas nos decretos regulamentares e não precisava se comprovar a exposição ao agente nocivo,
porque a periculosidade ou insalubridade, ou a penosidade, no caso, ela era presumida, né? Então, depois que veio essa lei, o decreto que veio a regulamentá-la foi o decreto 53.831 de 64. Esse decreto previu no artigo 2, no código, no anexo do decreto, porque esse decreto tinha um anexo com a relação das atividades consideradas especiais. Além das atividades, também tinha exposição a agente nocivo, que era uma outra possibilidade. E dentro das atividades, tinha lá o código 257, que é o código que previa um enquadramento para atividade de guarda, né? Então, com isso, os advogados, os segurados, começaram a tentar equiparar a atividade de vigilante à atividade de guarda, para poder ser reconhecido como especial, uma vez que a legislação não previa especificamente a atividade de vigilante. E para essa analogia, foi-se exigido, com o passar do tempo, né, a jurisprudência passou a exigir que se comprovasse o uso da arma de fogo para poder equiparar a atividade de guarda. Tá? Então, inicialmente, esse foi um dos requisitos para haver essa equiparação, né? E até 28 de abril de 95 era possível fazer esse enquadramento pela atividade. Simplesmente comprovando, por qualquer meio de prova, tá, que o vigilante ou o segurado exercia atividade de vigilante utilizando arma de fogo durante as suas atividades. Só que o próprio TFR, que já foi extinto, hoje é o STJ, o TFR tinha uma súmula, a súmula 198, que até hoje ela é aplicada, que falava que mesmo que as atividades não estivessem previstas no regulamento, poderia se comprovar a periculosidade, no caso, por qualquer meio de prova. Ou melhor, por qualquer meio de prova não, poderia comprovar a periculosidade por perícia judicial. Tá? Então, se não tivesse descrito a atividade nos decretos, a gente poderia fazer uma perícia para comprovar realmente a periculosidade, ou a penosidade ou a insalubridade. Hoje eu vou limitar a periculosidade, que é o caso que nós estamos tratando. Isso. Então, já era possível, né, reconhecer qualquer atividade como especial, desde que reconhecesse a periculosidade do caso. Tá? Então, não necessariamente precisava de vincular, equiparar a atividade de guarda. Se tivesse um laudo pericial comprovando que a atividade era periculosa, isso aí já era suficiente. E isso eu entendo que para qualquer período, né? Porque não só até 95, mas pós 95 também com base nessa súmula, certo? Depois disso, a questão da aposentadoria especial, ela só veio a ser prevista na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 98. Tá? A redação original da Constituição não previa a diferenciação de tratamento para os segurados com exposição a agentes nocivos. Isso veio a ser positivado na Constituição em dezembro de 98, com essa emenda 20, porém falando que deveria ser nos termos de lei complementar. Tá? E de lá para cá, depois foi alterada a redação para incluir também os deficientes físicos, mas nessa redação, desde a emenda 20, previa lá que poderia haver tratamento diferenciado para os casos de exposição a agentes nocivos que prejudicassem a saúde ou a integridade física. Então, esse termo, a integridade física, é o que a gente considera que enquadra a questão da periculosidade. Né? Então, havia, desde essa emenda constitucional 20, já essa previsão, né, na própria Constituição da aposentadoria especial com base na periculosidade. Certo? Essa periculosidade somente veio a ser retirada essa questão de integridade física prevista na Constituição, que se refere à periculosidade, só veio a ser retirada agora com a emenda constitucional 103. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Vou deixar a doutora Carla falar um pouco disso depois. E
deixa eu só ver aqui meu roteiro. Posteriormente, o STJ veio a falar no RESP 413.614 de Santa Catarina que o fator que considerava a atividade como periculosa do vigilante era o uso da arma de fogo. Tá? Então, ele nesse RESP, ele veio e fixou que realmente o que caracterizava era isso. Né? Era a presença da arma de fogo, era o uso da arma de fogo que trazia o risco para a pessoa. O que foi agora modificado, né? Nós vamos falar também. E a TNU tinha também uma súmula falando que a atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7 do decreto 64 que nós falamos. Né? Então, ou seja, a TNU tinha essa súmula, falava que enquadrava, apesar do que na redação da súmula não falava nada de arma de fogo, mas nos precedentes que deram origem, falavam de arma de fogo. Tá? Então, o posicionamento, inclusive da TNU, era esse, inicialmente. Tá? Depois disso, veio a Lei 9.032/95, que passou-se a exigir a comprovação da exposição a agente nocivo. Não poderia ser feito mais enquadramento simplesmente pela atividade. Então, com isso, passou-se a discutir se poderia ou não continuar sendo enquadrada a atividade vigilante como especial. Porém, o entendimento que fixou é que essa Lei 9.032/95 ela só veio a ser regulamentada pelo Decreto 2172 de 97. Então, que aí poderia se reconhecer a atividade vigilante até a edição desse decreto, 5 de março de 97. Tá certo? Porém, comprovando-se o uso da arma de fogo. Né? Agora, é interessante notar que a IN 20 do INSS, de 2007, ela já previa o reconhecimento da atividade de vigilante. Não só vigilante, guarda, vigia e vigilante, como especial até 95, pelo enquadramento pela atividade, sem mencionar nada de arma de fogo. Inclusive, administrativamente, eles aceitavam, mesmo sem a arma de fogo. Mas com essas decisões posteriores do STJ, da TNU, passando-se a exigir o uso da arma de fogo para fazer essa equiparação, o próprio INSS passou a mudar o entendimento. Mudou o entendimento. Né? Inclusive, na IN posterior, na IN 45, ele revogou essa norma que previa esse enquadramento, tá? E veio a falar novamente sobre isso na IN 77, de 2010. Nessa IN voltou com a redação, porém incluiu o uso da arma de fogo. Então, ou seja, antes da IN 20 não precisava, com esses entendimentos judiciais que eram desfavoráveis, né, comparado ao entendimento administrativo, a IN alterou para constar que era só com o uso da arma de fogo. Então, travou-se, né, uma discussão. Não, se a arma de fogo é o que caracteriza a periculosidade, então por que não, depois de 97 também, né, tendo em vista aquela súmula 198 do TFR? Então, se pode se comprovar a periculosidade pós 97, e se a arma é o fator que caracterizava, então bastava constar no PPP, né, após 97, no laudo técnico, no PPP ou no outro documento equivalente, que utilizava arma de fogo e era considerado periculoso, reconhecendo-se como especial. Então, os advogados foram batendo nessa tese até que conseguiram alterar, tá, para que pudesse ser considerado, a jurisprudência passar a considerar o período de vigilância especial também pós-97, desde que é comprovado o uso da arma de fogo. Né? Com esse decreto de 97, 2172 de 97, as atividades, esse decreto foi o que veio a regulamentar a Lei 9.032/95, que acabou com a possibilidade de enquadramento por atividade. Então, nesse decreto não veio mais as atividades listadas, né? Vieram só os agentes nocivos. E não veio mais, por isso não veio mais as atividades perigosas. Então, começou-se a se discutir se
existia ou não a possibilidade de enquadramento por periculosidade, né, após 97, já que não tem mais no decreto. Porém, no decreto, havia previsão da possibilidade especial para as condições que prejudicassem a saúde ou a integridade física. Tanto é que o STJ veio a decidir essa questão posteriormente no RESP 1410, 1.410.057, tá? Falando que era possível reconhecimento da atividade pós-97, tá? Independentemente da arma de fogo. E aí ele veio a decidir que, independentemente da arma de fogo, poderia ser considerado. Tá? No mesmo sentido, era a súmula, era o tema 128 da TNU. Reconheceu também a atividade vigilante pós-97. Só que esse tema 128 da TNU exigisse o uso da arma de fogo. Então, depois disso que o STJ veio nesse RESP 1.410.000 e falou que poderia ser com ou sem o uso da arma de fogo. Porém, esse RESP ele foi julgado pela primeira turma, né? E depois disso foi efetado o tema 1031, que foi julgado agora, que acabou se decidindo que poderia ser com ou sem o uso da arma de fogo. Então, eu vou abrir agora a palavra, né, para a doutora Carla fazer suas considerações sobre as questões envolvidas nesse julgamento. Por favor, doutora. Boa noite a todos novamente. Cumprimentar aqui os advogados, colegas nossos que estão aqui, né, e toda a comunidade. Eu imagino que alguns vigilantes já estão assistindo ou irão assistir no momento posterior, porque é uma decisão histórica para eles, é uma decisão histórica para nós da comunidade, né, os advogados que são previdenciaristas, uma vez que lutamos com análise exatamente da nocividade da atividade, né? Nós lutamos diuturnamente e brigamos por isso, pela nocividade da atividade, independentemente da circunstância do uso de qualquer equipamento que o segurado venha precisar. Então, quando a gente analisa lá atrás, essa história que o doutor trouxe, inclusive, é muito rica, porque antes o óbice era o uso ou não da arma de fogo. Então, o judiciário se valia de algumas decisões administrativas do INSS em relação à disponibilidade do uso da arma de fogo. E a gente sabe, principalmente quando a gente analisa toda a vida contributiva, né, a vida previdenciária dessa classe, né, dessa carreira dos vigilantes, a gente observa que a nocividade, na verdade, não está no uso da arma. Muitas vezes eu costumava falar nos processos que a gente levava em conta a atividade vigilante, que a nocividade estava, na verdade, no não uso na não possibilidade do uso da arma de fogo, né? Então, uma coisa não obsta a outra. Por isso que, bem feita essa análise pelo STJ, em relação a reconhecer essa atividade como tendo problema ela, apresentando a nocividade para esse trabalhador existindo a arma de fogo ou não, muito justa. Agora, o que eu venho batendo na tecla desde ontem, né, porque a decisão foi do dia 9, é de que essa decisão ainda é passível de recurso, né? Então, nós, como advogados previdenciários, ainda temos o condão de manter a discussão de forma aflorada, para que a gente consiga manter a mesma linha de raciocínio caso venha um recurso e a gente corra o risco de ter um outro entendimento, né? Então, vindo aqui para o reconhecimento dessa atividade especial do vigilante, né? E aí o doutor muito bem tocou na análise da lei 9.032, que ela foi melhor estudada com o decreto posteriormente. A gente também consegue fazer um paralelo com outras profissões. E o paralelo mais cabível para mim aqui, no caso do vigilante, é o engenheiro, que até determinado lapso temporal, né, até determinada data,
a gente conseguia incluí-lo como atividade especial pelo simples fato dele ser um engenheiro. E a partir de então, no caso 94, a gente precisa observar quais são as peculiaridades da atividade em específico para saber se pode ou não incluí-la como especial. Então, trazendo aqui para o caso dos vigilantes, isso eles estão muito mais calmos, porque é muito mais fácil a gente demonstrar administrativamente para o INSS e judicialmente para o Poder Judiciário que realmente é uma atividade que apresenta uma nocividade pelo simples fato da pessoa estar trabalhando com, aspas, segurança alheia, né? Então, eu concordo que do jeito que essa decisão veio, que o STJ trouxe para a gente, a possibilidade do reconhecimento da atividade especial ou não, especial utilizando a arma de fogo ou não, perante a demonstração da nocividade da atividade e que essa atividade, na verdade, não seja intermitente, que essa atividade seja permanente. E eu realmente vi cabível essa discussão, desde que a gente não mude a estrutura dessa decisão, né, por meio de recurso. Então, reconhecer essa atividade especial do vigilante traz para a sociedade a possibilidade de reconhecimento também de outras áreas da segurança. Isso aí nós vamos ver os reflexos a partir de então, né? Porque nós temos outras atividades que trabalham na área da segurança e que não recebem o nome de vigilante, que também vão prosperar com essa decisão, utilizando arma ou não. E eu vou trazer aqui essa peculiaridade, e vou dar um exemplo, doutor, que muitas pessoas, na verdade, poucas pessoas não observam essa carreira. Por exemplo, os agentes de segurança. O agente de segurança, ele não é um vigilante. E um exemplo claro de um agente de segurança é aquela pessoa que trabalha em segurança das companhias de metropolitana, os metrôs. Então, eles são agentes de segurança, não recebem o nome de vigilantes, porém atuam de forma similar e sem arma de fogo, porque trabalha com massa. Entende? Então, quando eu faço um paralelo, se eu não observar que existem outras atividades paralelas aos vigilantes, que não recebem tal nome, mas concorrem para a atividade, eu percebo que essa decisão do STJ, ela vai ser muito mais ampliada, né? Então, e aí que nós trabalharemos. Mas eu vou contar por que eu vou chamar a atenção dessa carreira. Porque aqui em Brasília, o primeiro concurso que eu fui aprovada, pasme, foi de agente de segurança. Então, a época, por exemplo, foi em 2008, isso tem 12 anos. Eu entrei para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, eu era muito novinha, né? Aí isso foi há 12 anos. Então, eu não tinha ainda noção desse raciocínio jurídico. Mas, à época, eu não recebia essa parcela de periculosidade. Por quê? Exatamente porque a análise jurídica da época fazia com que os agentes de segurança não fossem equiparados aos vigilantes e não utilizava arma de fogo. Uhum. Então, a gente não conseguia equiparar a época e não conseguia comprovar a nocividade da atividade tão somente pelo não uso da arma de fogo. E essa discussão veio sendo acalorada e, com toda certeza, o STJ vai deixar essa carreira que existe no Brasil. Em todos os estados em que há metrô, há essa carreira, tá? Então, a gente vai deixar essa carreira um pouco mais calma, porque a gente conseguiu abraçar os vigilantes com essa decisão, né? O que a gente precisa entender é o seguinte, como advogado agora falando, ao fazer requerimento para o seu cliente que está incluído nessa posição de vigilante. A decisão foi bastante favorável para a carreira, certo? Hoje nós conseguimos brigar porque não há mais a objetividade
da arma de fogo para que configure a nocividade da atividade. Ok. Mas isso não faz com que nós, advogados previdenciaristas, não façamos uma boa instrução processual já na esfera administrativa. Por quê? Porque a própria decisão trouxe que a gente precisa comprovar a nocividade e a não intermitência da atividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cliente, nós como advogados, precisamos entender e não deixar de observar a comprovação mediante os documentos necessários e que a gente consegue resumir em 2 documentos, né? O PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é o Laudo das Condições Técnicas Ambientais de Trabalho, que são exatamente os documentos que vão comprovar a nocividade dessa atividade, certo? Então, eu, por exemplo, quando vem até mim um cliente com qualquer qualidade especial na atividade, eu já faço o requerimento do PPP e do LTCAT. Porque o que eu venho observando? O LTCAT tem cada vez mais sido necessário. Muitas ações judiciais de natureza previdenciária não conseguem se embasar única e exclusivamente no PPP. O que faz com que eu precise realmente do LTCAT, né? O Laudo das Condições Ambientais e Técnicas do Trabalho. Certo? Então, nós, como advogados, temos que ter essa visão de que essa decisão é favorável? Unânime que sim. A gente tem que reconhecer que, na verdade, além dela ser favorável, ela é histórica, né? Por tirar a necessidade dessa arma de fogo dentro da atividade do vigilante para que ele faça jus à periculosidade, para que ele demonstre a nocividade. Então, essa decisão, de fato, ela é histórica. No entanto, o STJ não avançou a necessidade da comprovação dessa nocividade. Por quê? Porque quando a gente começa a receber, e com toda certeza, os advogados vão começar a receber a partir de ontem, né? Mais processos com o tema vigilante, nós não temos a causa ganha. Porque, com toda certeza, existem atividades de vigilantes que não apresentam uma nocividade permanente, tá? Que retira a intermitência. E a gente sabe sim que existem locais. Por exemplo, quando um vigilante trabalha dentro de uma área que já está sendo assegurada lá fora por outro vigilante com arma de fogo, por exemplo. Entende? Também temos que saber da natureza da vigilância, quando é patrimonial e quando a vigilância não é patrimonial, quando a segurança é feita em relação à segurança das pessoas. Há essa diferença também. Então, apesar de o STJ ter trazido essa decisão favorável, nós temos que continuar na persecução documental para que a gente embase esses nossos pedidos, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, tá? Então, eu costumo falar, a gente escuta persecução penal durante todo o nosso curso de penal, mas quando eu faço algum tipo de mentoria ou quando eu faço algum tipo de live ou palestra, enfim, qualquer lugar que eu vá expor a minha opinião, eu digo que o advogado previdenciário ele está sempre na persecução dos documentos, seja na esfera administrativa ou judicial, porque o embasamento dessas atividades especiais está sempre, sempre, sempre na necessidade de comprovar documentalmente essas peculiaridades do segurado. Por que eu digo do segurado e não da atividade? Porque, assim como o engenheiro, assim como o enfermeiro... Olha só, eu não preciso nem ir muito longe. Fazendo aqui um paralelo com a atividade do enfermeiro, por exemplo, tão somente a atividade do enfermeiro não faz com que ele, após os 25 anos de atividade, seja destinatário de uma aposentadoria especial. Por quê?
Porque ainda que ele seja enfermeiro, eu, como advogada, preciso fazê-lo entender que eu vou ter que comprovar os agentes nocivos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Entende? Então, essa nocividade, ela não é inerente à atividade. Ela é inerente à atividade de determinado segurado. Porque essa atividade, ela pode ser plural. Pode ser que eu tenha um vigilante que não tenha atividade nociva, seja ele um usuário da arma de fogo ou não, e pode ser que sim, eu tenha um vigilante que não faça o uso dessa arma de fogo, mas ele tem atividade nociva. Por exemplo, um vigilante de escola. Estamos no tempo de pandemia em que as atividades escolares estão à distância, certo? De forma remota. Mas aquela escola, ela continua com todos os seus equipamentos lá dentro. Computadores, equipamentos de laboratório e muitos outros equipamentos caros. Então, na minha opinião, na minha visão, se hoje eu tivesse que entrar com uma aposentadoria de um vigilante de escola, com certeza essa seria uma tese de embasamento. Por quê? Esse vigilante de escola, ele não tem arma de fogo. Até porque ele não pode ter em detrimento do público que ele cuida. Mas, muito mais comprovada a nocividade nesse momento, porque o trabalho é remoto e os equipamentos precisam da vigilância dele diuturnamente. Então, o que a gente tem que deixar aqui claro? Nós temos que deixar claro que, apesar dessa decisão claramente ser benéfica a todos os vigilantes, porque hoje nós não temos que comprovar o uso de arma de fogo ou não, nós precisamos manter esse arcabouço documental para comprovar que a atividade é nociva e que ela não é intermitente, que ela tem uma nocividade permanente. Lembrando que comprovar que determinada atividade é nociva, permanente e não intermitente, não quer dizer que esse perigo precisa estar à disposição do segurado durante todo o seu período de trabalho, né? Sim. Então, qual a diferença? Eu preciso comprovar que estar à disposição do perigo é inerente à atividade, tá? Sim. Então, eu não preciso com que uma pessoa que vai furtar determinado local esteja lá durante 24 horas para comprovar que esse meu segurado estava correndo perigo durante todo esse tempo. Mas eu preciso comprovar que simplesmente por estar à disposição do perigo e estar à disposição do perigo é uma qualidade da atividade do meu segurado, faz com que ele seja destinatário, né, dessa aposentadoria especial, dessa atividade reconhecida como atividade especial. Não é algo muito estrondoso, né, doutor? A gente só não pode deixar de cumprir, né, com os ritos de estilo, juntar os determinados e corretos documentos para fazer com que o nosso segurado chegue sempre cada vez mais perto do deferimento daquele benefício que ele está correndo atrás, né? Então, assim, a minha parte como advogada e fazê-lo entender que nós precisamos comprovar essa nocividade é que é importante para fazer com que essa decisão histórica do STJ seja cumprida. Então, em resumo, trazer essa decisão do STJ é trazer essa noção de que é histórica, sim, tá? Fazendo aqui agora um resumo do que eu falei. Essa decisão do STJ, ela é histórica, ela trouxe para nós, advogados previdenciaristas, e para a comunidade, a sociedade como um todo, principalmente os vigilantes, uma facilidade de adentrar esse benefício previdenciário, reconhecendo a atividade especial, contudo, não deixa
não deixa de ser importante a comprovação dessa nocividade por meio de documentos essenciais, por exemplo, perfil profissiográfico previdenciário e o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Tem um nosso seguidor aqui, uma pessoa que está, um espectador, né? Que está deixando a seguinte pergunta. Doutora, sei que seu assunto é sobre vigilante, mas pode falar mais um pouco sobre a similaridade com o enfermeiro? Bom, a similaridade não é em detrimento da carreira da enfermagem ou da carreira, né, do engenheiro ou da carreira do vigilante. Doutor, me dá licença para falar sobre esse assunto? Sim, claro. Fique à vontade. Então, vamos lá. Então, a pessoa é o Tiago Xerém José. Eu acho que eu li certo esse nome. Dá um ok aí se eu li certo. Então, a similaridade em relação ao enfermeiro, né, que você fez a pergunta, não é em relação à atividade, é porque quando nós vamos comprovar que determinada atividade ela é especial, não é o nome, né, da atividade que torna ela especial. Então, não é a atividade do enfermeiro que torna especial, não é a atividade do engenheiro que torna ele especial, não é o nome, né, do engenheiro que torna ele especial, assim como não foi o nome do vigilante que tornou ele especial. O que torna aquele profissional apto a estar exercendo uma atividade especial é a comprovação do agente nocivo. Mas como você é enfermeiro e fez a pergunta em específico, eu vou te responder. Em relação ao enfermeiro, não basta que lá na CTPS, né, na carteira de trabalho, esteja escrito enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Eu preciso comprovar que você, como enfermeiro ou como outro profissional de saúde, está exposto a agentes nocivos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, tá? Então, o que vai me trazer a possibilidade de enquadrar você como alguém que exerce uma atividade especial não é o seu título de enfermeiro, mas vai ser a comprovação de que você está exposto a agentes físicos, químicos e biológicos. Doutor, como é que você vai fazer com que isso aconteça? Bom, aí nós vamos usar os mesmos documentos que eu posso dar para as outras carreiras. Se eu fosse sua advogada, com toda certeza, no ato, né, do requerimento de algum benefício, eu pediria para você um PPP, que é um perfil profissiográfico previdenciário, e pediria um LTCAT, que é o laudo, né, das condições ambientais de trabalho. Aí você me diz aqui, a insalubridade justifica? Não. Não sozinho. Então, não basta porque eu pegue seu holerite e comprove que você recebe a insalubridade para que eu consiga alcançar um benefício previdenciário, por exemplo, de aposentadoria especial pela atividade de enfermeiro. Não. Somente a salubridade, não. Eu realmente preciso comprovar documentalmente, esse documento é o PPP-LTCAT, que você é um profissional que está exposto aos agentes nocivos, sejam eles químicos, físicos e ou biológicos, tá? Então, deixando aqui essa pergunta bem fechadinha, porque essa mesma visão da enfermagem, do engenheiro, do vigilante, eu vou lançar ela para todas as outras atividades que eu possa enquadrá-las como especial. Eu preciso comprovar a nocividade da atividade e que ela seja permanente e não intermitente. Lembrando que a permanência não quer dizer que durante todo o tempo de trabalho eu estou exposto ao risco. Mas eu preciso comprovar que para que eu exerça essa atividade, eu tive que estar em contato e tenho que estar em contato e à disposição desses agentes nocivos, químicos, físicos e ou biológicos. Sim. Acho que é isso, né, doutor? Sim. Doutora, voltando ao tema 1031, Sim. o STJ fixou a tese de que a atividade vigilante ela pode ser considerada especial com ou sem uso da arma de fogo,
sendo que até 5 de março de 97 poderia haver a comprovação por qualquer meio de prova, e após essa data, através de um levantamento ambiental. Na realidade, o que eu quis dizer é que precisa de um responsável pelos registros ambientais. Né? Então, ou o laudo ou o PPP feito com base no laudo, que substituiria o laudo. A pergunta é, você, com essa questão... Não, voltando, primeiro, a questão da habitualidade, permanência não ocasional e não intermitente, que a senhora muito bem disse, o STJ já tinha o entendimento de que as atividades periculosas você não precisava estar ininterruptamente exposto ao risco, né? Porque basta, em um simples momento, você pode morrer, ter um acidente grave, né? Levar um tiro, né? Sei lá. Isso, e que esses requisitos, né, de habitualidade e permanência, eles têm a ver com a indissociabilidade do trabalho, ou seja, é indissociável. Isso. O risco é inerente à atividade dele. Então, essa questão de habitualidade, permanência, a gente não precisa preocupar muito por essa questão. No entanto, eu entendo que é importante a gente colocar isso no PPP, tá? Para evitar discussões, evitar indeferimentos do INSS e da Justiça também. Né? Porque às vezes eles vão ler lá a descrição das atividades no PPP e acabam por falar que a atividade não era habitual e permanente. Né? Então, acho muito importante a gente pedir para que as empresas incluam essa informação nos PPPs, né? Atividade exercida de forma habitual, permanente, não ocasional nem intermitente, para a gente evitar esse problema. Agora, quanto à questão da comprovação do tempo especial, para mim é interessante essa data fixada, 5 de março de 97, porque, primeiro, até 29 de abril de 95 é só pela atividade. Não precisa se comprovar nocivo. Mas com esse entendimento do STJ, me surgiu uma dúvida, que é o quê? Se a arma não é o fator mais que caracteriza a periculosidade, inclusive era a arma que fazia a analogia à atividade de guarda, né? Então, a atividade vigilante sem arma, ela vai poder ser equiparada à atividade de guarda? Né? Esse é o primeiro ponto, que a gente tem que ver qual vai ser esse entendimento. Inclusive, eu entendo que seria importante os advogados que estão representando essa causa no STJ interpor um ED para ficar bem clara essa questão. Né? Antes de 90... Ficou nisso? Oi? Você achou que ficou nisso, né? Eu acho o seguinte, antes de 95, você não reconhece, mesmo pela atividade, você não enquadrava só de ser vigilante. Você precisava comprovar que a arma tinha arma de fogo, porque a atividade prevista é de guarda. E eles entenderam que só podia haver essa analogia se tivesse uma arma de fogo. Né? Então, assim, lógico que nós vamos defender, né, que não precisa... que mesmo sem a arma de fogo, há essa analogia, que eu acho que esse vai ser o entendimento que vai prevalecer, né? Mas a gente sempre tem divergências de entendimentos, de interpretações das decisões superiores, que talvez seria bom deixar isso bem claro através de um baixo declaração. Né? Deixar claro que não precisa, que só atividade vigilante, mesmo sem arma de fogo, ela já equipara-se a atividade do guarda previsto no Código 2.5.7 do Decreto 64. Mas sabe onde é que eu vejo a intersecção aí? Eu vou dizer onde é que eu enxergo a intersecção. Realmente, como não, agora não basta arma de fogo, e aí é o que o doutor acabou de falar. Cabe a nós, advogados, entrar exatamente nessa brecha. Qual? De fazer a comprovação da nocividade da atividade por meio do PPP e TECAT, né? Eu já falei, né, assim, isso anteriormente, e eu acho realmente que nesses documentos a gente consegue guardar o ouro da deferimento do nosso pedido. Mas realmente é dentro do PPP da TECAT que a gente precisa deixar quais eram as atividades exatas daquela pessoa. Por quê? Eu acho realmente que essa decisão vai sofrer recurso, tá? Né? Mas antes dela sofrer recurso e antes de uma possível decisão, é aqui que a gente consegue alcançar o deferimento.
é na comprovação da atividade, da inerência à atividade, não da arma de fogo. E como também a nomenclatura não faz mais diferença aqui, e se a comprovação da atividade, a gente guarda o ouro exatamente aqui como advogado, né? Talvez o embargo de declaração dessa natureza possa trazer alguns argumentos que para a gente não vá ser benéfico. Eu acredito, porque essa amplitude deixada aqui nessa decisão fez com que trouxe para nós, advogados, a responsabilidade do embasamento numa boa juntada documental, da comprovação da atividade, tá? Sim. Porque é exatamente isso. A não intermitência, a ocasionalidade, a permanência na atividade. O que não quer dizer, por exemplo, se eu levar em consideração que levar um tiro é a nocividade da atividade, então eu teria que estar à disposição de um tiro durante toda a atividade. Não é. A inerência do problema da atividade especial, né? A inerência do risco que se corre é estar à disposição do risco, né? Isso já torna permanente a atividade especial. Por isso que eu acho que a generalidade que essa decisão trouxe, no momento, é benéfico a nós advogados, essa generalidade, sabe? Porque faz com que nós possamos trazer ao processo a comprovação simplesmente pelos documentos de que aquela atividade ela tem risco diário, permanente, simplesmente pelo fato de ser vigilante, com arma de fogo ou não, tá? Eu vou dizer que, claro, que existem pessoas que vai ser difícil a gente conseguir deferimento, né? Porque a empresa coloca pormenorizadamente a atividade no PPP, sabe por quê? Porque para muitas pessoas, elas não querem pagar a periculosidade. E se no INSS eu reconheço a periculosidade dessa atividade, a nocividade, essa pessoa pode fazer, inclusive, uma ação trabalhista requerendo os 2 últimos anos, assim, em 2 anos dos últimos 5 anos, a periculosidade que ele não recebeu. E a empresa, quando emite um PPP que beneficia, né, esse empregado, ela pode se responder no direito do trabalho também. Por isso que a generalidade para a gente aqui no previdenciário é benéfica, eu acho. Sim, então provavelmente até 28 de abril de 95 vai ser enquadrado por qualquer meio de prova, bastando comprovar a atividade vigilante, que é o que a senhora está dizendo. Isso. Né? E você acredita que a atividade de vigia também vai ser enquadrada por analogia a essa de guarda? Se trouxer essa ação para mim, é o meu pedido. Por quê? Porque além de hoje ser estudiosa do direito previdenciário, no passado eu fui agente de segurança. Então, eu conseguiria falar na prática exatamente a atividade nociva a que eu era exposta diariamente. Não, aqui falando, mas a periculosidade é reconhecida no instrumento normativo dos vigilantes. Sim. Apesar de no instrumento normativo dos vigilantes ser reconhecida periculosidade, nós, advogados, trabalhamos com problemas. E aí vem problemas desse tipo para a gente que não era paga, por exemplo, a periculosidade. E aí a gente não tem essa parcela no lerite e não consegue nem comprovar isso no previdenciário, tá? Então, o que existe na norma não existe 100% na prática. E é onde a gente trabalha. São nesses problemas que a gente capta, por exemplo, uma comprovação para um deferimento de uma atividade especial. Certo. Então, até 29 de abril de 95, permanece o enquadramento apenas pela atividade, né? Isso. 9 de abril de 95 a 5 de março de 97, permanece a possibilidade de comprovar qualquer meio de prova, porém tem que comprovar o agente nocivo, né? Isso. No caso, seria periculosidade, correto? E a partir de 5 de março de 97, o STJ já passou a exigir que tem que se ter comprovação com base em registro ambiental, né? Um laudo técnico ou PVP elaborado com base no laudo técnico. Agora, é interessante observar, quando foi fixado essa data, de 5 de março de 97, no Código
no voto da ministra Suzete, ela demonstrou que o voto inicial, original, tinha essa data de 5 de março de 97. Depois, quando ela foi julgar, eles tinham alterado a data, colocando a data até 4 de maio de 97. E ela veio questionar que data era essa. O ministro relator falou que essa data era um erro material e queria alterar. Só que quando foi alterar, ao invés dele voltar para a data de 5 de março de 97, ele colocou até a Lei 9.528, tá? Que é a lei de 10 de dezembro de 98. Essa lei 10 de dezembro de 98 é a lei que veio a prever a exigibilidade de laudo técnico. E, na realidade, antes dessa lei, já existia a exigibilidade, que foi através da medida provisória, né? A medida provisória 1523, de 12 de novembro de 96, que foi reeditada por inúmeras vezes, 14 vezes, até transformar nessa lei 9528 de 97. Tá? Uhum. Então, o STJ já analisou essa questão desde quando que é necessário apresentar, a partir de quando que é necessária a apresentação do laudo. E, anteriormente, tinha se fixado que, apesar da MP, né, ser de 96, novembro de 96, só iria se exigir o laudo a partir da Lei 9.528, que é de dezembro de 97. Então, eu entendo que essa fixação agora, em 5 de março de 97, foi uma tecnia, né? Foi um erro, talvez, deles, tá? Tendo em vista que eles já tinham analisado que o laudo seria só a partir da Lei 9.528, ainda que fosse a partir da medida provisória, seria outra data, né? Seria novembro de 96. Então, essa data, 5 de março de 97, é a data do decreto 2172/97, mas essa data não tem nada a ver com a exigência de laudo. Não teve nenhuma novidade legislativa, inovação, que passasse a exigir laudo nessa data, né? Ou seria a MP antes, ou a lei depois. Como o TJ tinha fixado. Então, esse é um ponto que eu achei relevante da gente analisar, né? E podemos até discutir posteriormente, se não seria até dezembro de 97. Mas eu acho que, por enquanto, o 5 de março ficou bom também, porque se fosse a MP antes, seria pior ainda, né? Que seria a MP de 96, novembro de 96. Agora, uma outra questão também que eu queria trazer aqui para os colegas é que no julgamento foi discutido a questão se a aposentadoria especial do vigilante ela acabou com a emenda constitucional 103 ou se mesmo após a emenda constitucional 103 se há possibilidade de aposentar os vigilantes com o tempo especial. Isso por quê? Porque aquele termo lá que tinha antigamente no artigo 201, parágrafo 1º, que falava lá que eram as condições que prejudicasse a saúde e integridade física, sendo essa integridade física o caso de periculosidade, com a emenda constitucional 103 foi retirado. Então, foi retirado do texto. Então, com isso, levantou-se essa questão no julgamento. Mas se a aposentadoria especial para caso de periculosidade após a emenda constitucional 103, como que ficaria? Por causa que não mais prevê integridade física. E a ministra Suzete, ela deu um voto que eu achei sensacional a respeito disso, sabe? Ela analisou o projeto de emenda constitucional que gerou essa emenda 103, tá? O projeto de emenda constitucional 6, salvo engano. Sim. E esse projeto de emenda, ele previa... deixa eu até ler ele aqui, que ele é interessante. Melhor, vou falar aqui que vai ser mais difícil, demorar um pouco para eu achar. Mas esse projeto de lei previa que as condições ambientais que prejudicassem a saúde seriam consideradas especiais, poderiam ter um tratamento diferenciado, e estava lá assim, vedado o reconhecimento pela atividade e por periculosidade. Então, no projeto de lei, tinha expressamente a vedação da periculosidade. Só que quando foi transformado, né, na emenda, retirou-se essa parte, esse trecho. Então, não houve mais a vedação à periculosidade. Apesar de não constar mais o termo integridade física, percebe-se que o Congresso ele não quis vedar a periculosidade.
Entendeu? Então, poderíamos dizer também que foi uma tecnia, porque tirou-se isso, mas não voltou o termo integridade física. Aham. E a outra coisa que ela diz também é o seguinte, que o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, ele prevê que será feito nos termos de lei complementar. Então, que esse artigo ele não é autoaplicável. Ele só iria aplicar após regulamentação por lei complementar. E que Que não enquanto existe, né? essa regulamentação, continua valendo a legislação infraconstitucional. Entendeu? Então, olha que legal esse entendimento dela, que foi o entendimento que os outros ministros aderiram. Né? E mais, ela trouxe também o projeto, citou o projeto de lei complementar que está na Câmara, acho que é na Câmara mesmo, não sei se é no Senado ou na Câmara, mas eu acho que é na Câmara, que prevê a atividade de vigilante como periculosa. Então, nesse projeto de lei, apesar de ser um projeto ainda não ter validade, mas você vê qual que é o interesse do legislador, né? Que é justamente reconhecer a periculosidade, inclusive citando expressamente o caso do vigilante. Tá? Então, com esses argumentos utilizados pela ministra Suzete, eu entendo que há possibilidade de aposentadoria especial pela periculosidade, mesmo após a emenda constitucional 103. Né? E eu achei que foi sensacional isso aí. Se eu achei aqui o projeto de lei complementar 7, é o projeto de lei complementar 245 de 2019. Isso. Mas eu vou ler para saber se é exatamente isso mesmo. Eu acho que sim. Vai ser um bom texto, com toda certeza, caso chegue para a gente essa regulamentação. A gente precisa disso, né? Até porque, realmente, agora há problema, choque legislativo, na verdade, constitucional, com a nossa emenda 103 e com legislação desse tipo. Mas por que haveria de acontecer isso? Exatamente por destratamento que as atividades especiais tiveram na reforma da Previdência. Então, por não terem sido bem tratadas especificamente, com toda certeza chegaria esse momento de que cada atividade especial iria ter que ter o seu tratamento posterior à reforma. Então, isso com certeza seria um momento legislativo que nós teríamos. Só que para mim foi bem rápido em relação aos vigilantes, pelo motivo de eu ter esperado esse julgamento desde setembro, mas assim, eu não sabia que a gente ia tratar especificamente um tema tão rapidamente quanto prévio às mudanças na própria emenda 103. Mas enfim, Brasil legislativo é esse, né, doutor? Doutor, agora a última questão que eu gostaria de trazer desse julgamento, que eu achei também que vai ser muito útil para nós, é a questão da comprovação por laudo, por similaridade. Né? Então, a ministra Suzete fixou... Ela é ótima. Ela é ótima. Ela fixou o entendimento de que se a empresa está extinta, você pode produzir uma prova em outra empresa, né? Do mesmo ramo, que a atividade é semelhante. Inclusive, pegar PPPs de outros funcionários que trabalharam com você, ou num banco de PPP, né? De PPP, banco de laudo, quer dizer. Então, assim, surgiu uma nova oportunidade, né? Porque essa questão de comprovação por similaridade era muito discutida e não se passava fácil. Né? Então, com essa decisão agora do STJ, falando sobre isso, eu acho que nós temos um caminho muito interessante, sabe? Para começar aí, conseguir reconhecer o tempo especial. As empresas já faliram, você não consegue mais PPP, não consegue fazer perícia, né? Então, nós temos esse caminho. O que você acha a respeito? Eu acho bem possível a comprovação por similaridade, contudo, a gente tem que dar a certeza, nesse caso, para o nosso cliente, que essa briga não é administrativa, ela é judicial. Então, quando a gente observa, enxerga uma ação que tem que utilizar recursos como esse tipo, de utilizar LT caixas e utilizar PPPs similares, e não para o caso em concreto, a gente já tem que colocar o nosso cliente
com a consciência de que essa briga não é administrativa, essa briga é uma briga judicial. Mas, para mim, eu vou ser muito sincera. Eu, nas minhas brigas judiciais, eu utilizo todos os meus instrumentos. Então, se alguém perguntar para mim se é possível, eu sempre digo que eu vou colocar à disposição para que o judiciário faça análise. E ali eu levo todos os meus argumentos. Agora, como eu estou perguntando o que você acha de possível, com toda certeza acho possível. Com toda certeza. Ainda mais quando a empresa é extinta. Eu tenho que entender esse meu segurado com a mesma hipossuficiência da seara trabalhista. Sim. Ele não tem outro meio mais de alcançar os documentos. Então, o judiciário tem que ter um molde de aplicação legislativa, não tem? Porque a obrigação do judiciário é essa, ela precisa aplicar toda aquela normatização ao caso concreto. Então, eu, como advogado previdenciarista, só posso colocar um laudo ou um PPP similar em casos que há extinção da empresa. Então, sim, acho bem possível. Agora, doutora, por fim, nós já estamos batendo 7 horas, né? Por fim, eu vou trazer um dos temas que eu acho mais importantes nessa matéria, que é o quê? Se o STJ decidiu que a arma de fogo não é um fator que caracteriza a periculosidade, existem centenas ou milhares de processos na justiça que no PPP constava-se apenas vigilante com o uso de arma de fogo. Não constava no campo 15 fator de risco, assalto, agressão física, risco de morte. Não constava nada disso. Não constava a palavra periculosidade. Constava simplesmente vigilante portando arma de fogo. E o que acontece? Depois daquela decisão, antes do tema 1031, o STJ já tinha feito uma decisão, né, na primeira turma falando que era com ou sem arma de fogo. E isso gerou um problema aqui na turma recursal de Belo Horizonte. Porque uma das turmas, aqui eu não me lembro qual que é, não tenho certeza, começou a decidir o quê? Falando que se a arma não é o fator que caracteriza mais, e se o PPP não consta qualquer periculosidade, então a atividade não poderia ser mais considerada especial. Então, assim, começaram a quê? Revogar aposentadorias dos vigilantes, mandando baixar o processo para fazer prova. Entendeu? Para voltar para a instrução probatória. Entendi. E isso é um grande problema que nós temos, né? Porque quantos processos desses estão na justiça dessa forma? E podemos ter um problema, né? Então, por que eu falei que é o tema mais importante? Porque os advogados que estão atuando perante o STJ, eles precisam interpor o embargo de declaração para que seja analisada essa questão. E pedindo o quê? Pedindo para que o STJ manifeste que, se houver arma de fogo, se isso já poderia caracterizar, tá? Lógico que caracterizando sem arma também, comprovando a periculosidade, mas se a arma de fogo já poderia ser. Agora, se a arma de fogo não for, só por ter arma de fogo não for periculoso, então que deve-se haver a modulação dos efeitos da decisão. Entendeu? Deve haver modulação dos efeitos. A gente já tinha tema da TNU, né? Decidindo nesse sentido, que poderia com arma de fogo. Tinha decisão da STJ falando que era com arma de fogo. Então, essa mudança de entendimento pode vir a gerar esse problema. E é importante requerer, suscitar isso, né? Instigar o STJ a analisar de frente essa questão para que as aposentadorias depois não venham dar problema. Você não tem que começar uma via crucis toda de novo. De novo. Né? Igual nós estamos tendo na questão da técnica utilizada para medição do ruído. Né? Não exigia, sei lá, que colocava NR15 ou que colocasse NH01, bastava essa dosimetria. Né? Veio a TNU e falou, opa, serve NH01 ou serve NR15, mas tem que ter no PPP. Olha para você ver, só existem as duas formas de medição. Sim. Então não tem outra. Mas não serve só dosimetria. Tem que falar se é uma ou se é outra. Independente se é uma ou se é outra, vão aceitar, mas tem que falar. E com isso, a turma recursal daqui da seção judiciária de Minas Gerais começou a revogar as aposentadorias, baixar os processos para fazer diligência, né? Para fazer nova produção de prova.
Então, se a gente for ter esse problema com os vigilantes, imagine que problemão que nós vamos ter, né? Então, é importante, né, o doutor Fernando, não é isso que está defendendo no STJ, atentar para essa questão, né, aproveitar o prazo pós-publicação, o prazo curto dos embarques, para poder suscitar isso e requerer uma modulação, se for o caso, se a arma não for suficiente, requerer uma modulação dos efeitos. Para que seja só daí para frente. Sim, e é justo. É justo. Deve estar batendo horário aí, né, doutor? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita o momento aí. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida aqui do Previdenciário? Aqui tem a Previdenciária Militar em Foco, é um membro da nossa comissão da ABA Nacional. Doutora Verônica, tem bastante gente legal aqui. A doutora Priscila Simonato passou por aqui. Outra coisa aqui, que a gente falou, foi a Nécia Batista, falou aqui que a periculosidade é reconhecida no instrumento normativo dos vigilantes. Eu queria pontuar que o reconhecimento da periculosidade ou da insalubridade para fins de aposentadoria especial, ele é feito, principalmente igual agora a partir de 97, né, com essa decisão do STJ, ele é feito através do registro ambiental, né? O fato de constar numa convenção coletiva, num acordo coletivo, que eles recebem periculosidade, ou o próprio fato deles receberem periculosidade, isso é apenas um indício. Isso não é suficiente, tá? A justiça não entende que não é suficiente para caracterizar a especialidade. Aumenta o corpo probatório, né? Aumenta o corpo probatório, mas não é prova o suficiente para embasar uma caracterização da atividade especial. Exatamente. Importante ressaltar isso. Tá? Eu acho que ninguém teve pergunta, né? Se tiver, às vezes foi mais para trás, mas vai passando aqui, a gente um pouco. A gente conseguiu responder algumas que tiveram aqui. Então, vamos encerrar a live, né? Foi um prazer, doutor. Gostaria muito de te agradecer essa oportunidade, né? A gente está conversando a respeito desse tema tão importante, tão esperado. E agradecer também o doutor Hélio Gustavo Alves, presidente de honra do IAPE, né? A doutora Priscila Simonato, que é a presidente em exercício, e, em especial, o doutor Davi Domingues, que é quem, né, nos convidou para poder fazer essa live. Verdade. Eu agradeço, doutor, um carinho muito grande pela advocacia mineira, tá? Então, agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui junto com o doutor. Realmente, o IAPE tem feito um trabalho incrível de trazer essas novidades legislativas, de colocar os seus representantes, colocar aqui nas redes sociais para que a gente consiga disseminar esses assuntos realmente muitíssimo importantes. Estou muito grata por estar aqui e por quem trocou o happy hour pela live. Muito obrigado a todos os presentes, né, que estão aqui numa sexta-feira da noite. Exatamente. Então, muito grata, doutor. Muito obrigado. Um prazer. Depois, se tiver alguma dúvida, pode mandar diretamente para mim, né? Ou para a doutora Carla. Verdade. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana e se cuidem. Bom final de semana. Um abraço. Até mais. Tchau.